Flagrante de desrespeito no trânsito em Rio Claro. Quase um ano após mudança na mão de direção numa rua do Alto do Santana, nossa equipe constatou que motoristas ignoram sinalização e colocam em risco a segurança de quem transita. Obesidade no Brasil apresenta números crescentes desde 2008, que coloca em alta também problemas de saúde causados pelo excesso de peso. O carnaval está chegando e orientação nunca é demais. Ao vivo, vamos falar das campanhas do Departamento DST-AIDS durante os dias de folia. Por falar em folia, será que ainda dá tempo de pegar a estrada no feriadão? Quem deixou para a última hora e quer um destino pouco procurado, pode ainda pagar menos. E tem esporte com as notícias do futebol. O Rio Claro consegue regularizar a situação do estádio e em breve deve jogar em casa. O Velo treinou forte para a partida de hoje contra o Rio Preto. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira, 7 de fevereiro, começa agora. Boa tarde. Um trecho de rua no Alto do Santana tem deixado moradores e motoristas que respeitam a sinalização com receio. Isso porque muitos não estão nem aí para a placa e fazem o que bem entendem no meio do trânsito. O trânsito nesse cruzamento parece fluir bem, sem nenhum problema, exceto por essa placa, o que tem de motorista ignorando a sinalização. A grande maioria vira sem pensar duas vezes, e para quem está no sentido correto, a solução é uma só. Para quem mora por aqui, tudo isso não passa de mais um dia comum no bairro. A Avenida 52, na continuação ali, chegou a multar, tanto que eu cheguei a falar, vocês querem tanto ganhar dinheiro? É tão fácil, é só vir e parar ali, vocês vão ganhar um atrás do outro, porque é uma multa atrás da outra. Eles não respeitam. É um absurdo o jeito que o povo vira, porque eles esquecem que a mão de direção da Rua 8 é sentido bairro-centro. O pessoal se esquece, entendeu? Por conta desse pedacinho, daqui para baixo da 52 para lá, o pessoal se esquece que a mão de direção é bairro-centro. É complicado esse trecho. Então não é uma coisa de hoje só, é todo dia. Não. Desde sempre. Desde sempre. E ninguém respeita. Só que os apressados que insistem em cortar caminho podem sentir o peso disso no bolso. É que, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, fazer a conversão em locais que são proibidos pela sinalização é considerado uma infração grave e pode resultar em multa. Aqui podem ser aplicadas até duas alterações, uma de conversão proibida e uma outra de utilização da contramão. Uma é grave, a outra é gravíssima, porque utilizar a contramão em via de mão única é gravíssima. Se fosse uma via de mão dupla, seria grave, mas aqui é gravíssimo. Segundo o instrutor, no caso da Rua 8 com a 52, a situação é ainda pior. Além da conversão no local proibido, que é o artigo 207 do Código de Trânsito, ele está utilizando a contramão de direção. Está entrando numa via que anda poucos metros, mas anda esses poucos metros na contramão, o que aumenta muito o risco de um acidente, né? E para os ciclistas a regra também vale. Para o ciclista sim, tem que respeitar a mão de direção, tem que respeitar o lado da via que ele tem que andar, não pode usar contramão, tem que respeitar a sinalização semafórica. Não é o que acontece no nosso município, mas deveria também seguir o que diz o Código de Trânsito. Nós passamos 1 hora no local. Foram mais de 10 motoristas ignorando o aviso. Isso porque fizemos as imagens fora do horário de pico, entre 9 e 10 da manhã. Também conversamos com outros moradores que preferiram não gravar entrevista, mas disseram que a situação é recorrente. Tá bem claro, dá para ver que é proibido. Sim, as duas sinalizações, né? Tanto a de conversão proibida quanto a outra indicando que a via tem uma única no sentido contrário que o veículo faz a conversão. Em nota, a Prefeitura informou que a mudança foi feita em abril do ano passado e na avaliação do Departamento de Trânsito trouxe resultados positivos na reorganização do tráfego de veículos naquele local. Pode ver que é um trechinho só que o pessoal faz tipo um S de espertalhão ali para tentar ganhar uma volta no quarteirão. O departamento informa ainda que não recebeu novas reclamações sobre irregularidades de trânsito naquele local. Está feita a reclamação aí na reportagem. Ainda segundo a Prefeitura, os condutores que trafegam na contramão, apesar das placas e demais dispositivos de trânsito, cometem infração e estão sujeitos às penalidades previstas em lei. Olha, o carnaval já começa aí na sexta-feira, está pertinho e muita gente acabou conseguindo um dinheiro a mais, uma economia
e resolveu viajar agora em cima da pinta? Será que dá? Será que não dá? Pois bem, dá sim, e tem até pacotes que podem proporcionar preço de baixa temporada. Vamos ver. Um mundo inteirinho de possibilidades. Na hora de escolher para onde viajar, destino é o que não falta. Mas e se o tempo é inimigo para organizar o passeio? Afinal, faltam só 2 dias para o carnaval. E será que todo mundo já programou a viagem do feriado? Alguns que não estavam planejando por algum motivo e de repente deu certo e ele acaba tendo essa disponibilidade para viajar no feriado. Outros que não tinham condições financeiras, porque imaginavam que iam gastar muito no começo do ano. E também tem o famoso que deixa tudo para a última hora, que é aquele assim, amanhã eu vou, esse amanhã vai passando. Se a pergunta aí na sua cabeça é, ainda dá tempo? A resposta é sim. E é possível encontrar destinos em promoção com valor parecido com os pacotes de baixa temporada. Em alguns casos, a gente tem promoções que acabam acontecendo em feriados, quando não se vende tudo que estava previsto se vender. Lógico que se você falar em comprar um pacote para o Rio, você vai pagar um preço, porque o Rio é um destino que tem uma procura muito grande. Mas existem destinos no Nordeste brasileiro que os preços do carnaval estão iguais aos preços de baixa temporada. Mas a regra não se aplica a todos os destinos. A Larissa escolheu um lugar longe da muvuca e ainda assim teve que se programar com 1 mês de antecedência. Ilha do Cardoso fica num parque estadual, é área de preservação ambiental, então tem a capacidade de pessoas para entrar na ilha. Então é legal fazer a organização para ir para lá antecipadamente, porque o acesso é de barco ou de lancha. A previsão é de que, assim como a Larissa, mais de 10 milhões de brasileiros viajem neste feriado de carnaval, o que representa um aumento de 0,75% em relação ao ano passado. E ainda que existam opções atrativas para quem deixou para a última hora, alguns destinos são mais procurados e aí a programação é importante para que o folião não corra o risco de perder a festa. Se eu planejo no ano que vem, por exemplo, ir para Salvador no carnaval, o ideal é antecedência, é isso? Exatamente. Se você quer ir para destinos muito procurados, onde existe uma demanda muito grande, quanto maior a antecedência de compra, mais barato você vai pagar. E se você está sem emprego, não deu para juntar a grana nem para curtir direito aqui em Rio Claro, pois bem, tem oportunidade aberta no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Dá um pulinho por lá, leva o currículo. Quem sabe é nesta semana. Vamos ver. O posto de atendimento ao trabalhador oferece hoje as seguintes oportunidades: ajudante de padeiro, auxiliar de enfermagem, encarregado de obras, fonoaudiólogo geral, mãe substituta, repositor de mercadoria, terapeuta ocupacional, técnico em segurança do trabalho e vendedor. Os interessados devem ir até o PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, levando o RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos falar sobre DST-AIDS. Tem campanha durante os dias de folia e também falar de obesidade. Vem crescendo no Brasil ano a ano desde 2008. Especialistas estão preocupados. Agora são 12h38, volto já. De volta com o Rio Claro Notícias, e a Polícia Militar Ambiental divulgou os números da Operação Piracema, parcial aí de novembro a janeiro. O total de quilômetros percorridos pelas equipes nos rios foi de 28.453. Foram autuados aí pescadores 58 no total, pescando de forma ilegal, com multas arbitradas aí no valor de R$218 mil. Foram também apreendidos em pescados 24 quilos e aí de animais, de pesca ilegal. E também animais apreendidos, animais da fauna silvestre que não podem ser presos em gaiolas ou também em outras formas, também foram apreendidos aí e libertados pela Polícia Militar Ambiental. Olha, o carnaval é aquela época em que as pessoas costumam exagerar em diversos aspectos. Isso muitas vezes representa correr risco de saúde.
Para evitar alguns deles, uma equipe da Prefeitura vai fazer um trabalho especial nos dias de folia. Quem traz mais detalhes sobre esta ação importantíssima é a repórter Paula Reis. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. Olha, coloque importante nisso, viu? O trabalho vai ser focado em orientações para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. É um assunto que o pessoal tem que ficar atento, não só nessa época do ano, não só no carnaval, mas também todo ano, né? Quem vai falar um pouco sobre isso, sobre os detalhes da ação com a gente, é a Carla Outeiro Pinto. Ela é enfermeira do programa de DST-AIDS aqui do município. Boa tarde, Carla. Em primeiro lugar, queria que você fizesse um balanço sobre os números, né? Eles têm aumentado nos últimos anos? Boa tarde. Tem sim, não só o HIV, como todas as outras DSTs, está aumentando sim. No último ano tem um número, né, de casos de AIDS aqui no município? Sim, o ano passado a gente registrou 78 casos novos para HIV. O pessoal tem muito medo da AIDS, mas as outras doenças são tão perigosas quanto, né? Sim, está aumentando todas as outras, HIV, sífilis, HPV, está aumentando, gonorreia, estão todas aumentando. E como vai ser feito esse trabalho no Carnaval? A gente sempre faz esse trabalho preventivo, né? Então vai ter esse evento aqui no Carnaval, do Carnaval em Família. Então a gente vem com a nossa unidade móvel e a gente, quem quiser nos procurar, eles entram na van e conversam com a gente, tira as dúvidas. Se for o caso, a gente faz o exame. Vocês também vão realizar os exames aqui, é isso? Dependendo do caso da pessoa, sim. E aí, para realizar o exame, é importante o quê? É importante ter alguns aspectos, né? A pessoa não pode estar embriagada, como que é? Isso, a pessoa não pode estar alcoolizada, né, para estar respondendo e também para estar fazendo a prevenção direitinho, né? E menor de idade também, nessa ocasião, a gente não vai estar realizando. Então, quem que pode participar da ação? Todo mundo, menos menor de idade? Isso, todo mundo. Qual que é a importância desse tipo de ação nessa época do Carnaval específica? Por causa disso, né? As pessoas se embriagam e esquecem de estar usando o preservativo, né? Então é mais a prevenção de estar usando o preservativo. Tá certo, muito obrigada pelas informações, viu? Olha, lembrando que os horários da van aqui no Jardim Público durante o Carnaval vão ser no sábado, no domingo e na terça, das 4 da tarde até as 9 da noite e na segunda-feira das 6 da tarde até as 10 da noite. E fica aquela velha orientação, né? Usando camisinha, as pessoas se protegem de todas as doenças sexualmente transmissíveis e também é um tipo de preservativo barato. Voltamos ao estúdio com Paulo Lima. Ok, Paulo, obrigado pelas informações. Olha, vamos falar agora na sequência da saúde, com relação a um problema que o brasileiro tem enfrentado, já não é de hoje. E é um problema causado pelo próprio comportamento e também questão de hábitos de vida. A obesidade tem preocupado demais os especialistas e, como eu falei, cresce ano a ano desde 2008. Esse momento faz parte do cotidiano do Wagner, de vez em quando até mais de uma vez ao dia. Quem vê ele assim, praticando exercícios à vontade entre os aparelhos, pode não imaginar como era antes. Eu estava com 21 anos, né, na época, comecei a ganhar peso. Na época não me importava muito, achava que qualquer regiminho que eu fizesse resolver meu problema. Mas com o tempo a ficha foi caindo e eu percebi que não seria tão fácil assim. E cheguei ao ponto de estar com obesidade mórbida grau 3, né? Na época eu achava normal, achava que pelo fato dos meus pais, meus irmãos serem obesos já na época, eu achava que era genética, né? O pessoal fala que é genética, mas aí depois eu descobri que não 70% na verdade era hábitos e 30% poderia ser genética. Foram 8 meses de muita persistência até conseguir os primeiros resultados. Hoje, com 50 quilos a menos e muito mais disposição, ele garante que as mudanças não ficaram só na numeração das roupas. Energia, disposição, autoestima, relacionamentos, amizades novas, tudo fez completa diferença, né? A história é inspiradora, porém o que preocupa é o volume de pessoas na contramão e que precisam perder peso não apenas por estética, mas principalmente por saúde. A batalha entre os brasileiros e a balança já dura um bom tempo, 9 anos para ser mais preciso. O número de obesos não para de subir desde 2008. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, com cerca de 50 mil pessoas, mais da metade delas está acima do peso. O número de obesos representa 18% desse total. Pela primeira vez, a pesquisa também mostrou quanto tempo, em média, as pessoas ficam no celular, no tablet e no computador. 20% dos entrevistados passam mais de 3 horas por dia com os eletrônicos na mão. O vício em tecnologia tem substituído um outro que diminuiu 40% nos últimos 9 anos, o de fumar.
Ainda segundo este especialista, a genética é um dos fatores que contribuem para a obesidade, mas não é o único. Um outro ponto que chama a atenção na pesquisa é que os brasileiros estão comendo menos, mas isso também não reduziu o número de pessoas com sobrepeso. Evidentemente, o nosso comportamento alimentar é muito ruim. Saiu um dado recente do Ministério da Saúde mostrando que 34%, 35% das pessoas comem carne com um teor de gordura alto. E a gente acaba bebendo uma quantidade, por exemplo, de refrigerante muito grande. Em média, as pessoas tomam refrigerante durante 5, 6 dias por semana. Então, hábitos arraigados, culturais, eles acabam, claro, determinando uma piora do prognóstico. Eu acho que é quantidade e equilíbrio, né? Porque muitas vezes, mesmo quando a qualidade do alimento é bom, muitas vezes, se você ingerir em alta quantidade, mesmo um alimento de qualidade, ele acaba te fazendo mal. E para quem pretende seguir o mesmo caminho que o Wagner, é importante valorizar as pequenas perdas e deixar que o metabolismo se acostume com a nova rotina. No começo é difícil, os primeiros passos são difíceis, né? Mas eu aconselho que vá fazendo pequenas mudanças graduais, pouco a pouco, não tente nada muito radical no começo. Pequenas mudanças são para a vida toda. Beleza, e se você quer um dia bom para fazer exercício, hoje viu? Sol e calor em todo o interior do estado de São Paulo, mantidos aí pela massa de ar seco e quente que permanece aqui sobre a região. E o melhor, as temperaturas, elas não sobem demais, 34, 35 graus, como é típico desta época do ano. Casa dos 30, na média ali, na maioria das cidades aqui da região. Corderópolis, vamos lá, 29 graus de máxima, 17 de mínima, então também fica até agradável o fim de tarde. Rio Claro mantém a máxima de 30 graus e a mínima de 18, também fim de tarde bem legal. E Analândia, 30 graus de máxima e 17 graus a mínima. Depois do intervalo tem esporte aqui no Rio Claro Notícias. Vamos mostrar que o Rio Claro Futebol Clube pode em breve mandar os jogos do Chimitão. Teve inspeção por lá. E o Velo, com certeza, precisa de uma vitória hoje para virar a página de um empate e uma derrota nas duas últimas rodadas. Agora são 12h49. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Atenção, estudantes, para o ProUni. As inscrições já estão acontecendo e o prazo termina logo. A Paula Reis traz as informações. Foram abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos do ProUni nesta terça-feira. O prazo para os candidatos interessados em uma bolsa de estudos em uma universidade particular vai até sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Neste semestre, o Ministério da Educação oferece mais de 240 mil vagas em quase 3 mil instituições de ensino privadas do país. Isso contando as bolsas integrais e também as parciais. Para se inscrever, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017 e não ter zerado a redação. Os estudantes devem ter feito pelo menos parte do ensino médio em uma escola de ensino público ou em uma escola particular, mas com bolsa integral. Para fazer inscrição, para conferir o calendário completo e para mais informações é só entrar no site www.siteprouni.mec.gov.br. Paula Reis, de Rio Claro. A rodada da Série A2 é só no final de semana. Em campo, os treinos seguem para encarar o Água Santa fora de casa, no sábado. Mas o que realmente chamou a atenção ontem no treino do Rio Claro aconteceu do lado de fora do gramado. A tarde no Chimitão começou com algumas visitas diferentes. E olha que eu não estou falando desse time de amarelo e verde, mas sim dos policiais militares. Eles foram os responsáveis pelo último laudo, que deveria aprovar ou não o estádio para receber um jogo do Campeonato Paulista da Série A2. A notícia boa para os rioclaristas? Em breve o Galo Azul voltará a receber uma partida de futebol como mandante. Isso porque as alterações necessárias para a liberação aconteceram. O que impedia a realização eram as chamadas causas impeditivas. Segundo a Polícia Militar, são aquelas relacionadas à segurança de todas as pessoas presentes no local. No caso do Rio Claro, as mudanças que precisavam ser realizadas eram as cadeiras retiradas, os ferros de proteção do guarda-corpo reforçados, a fixação dos corrimãos e a divisão das torcidas. Com tudo isso sanado, o que resta é esperar a data para que o time e a torcida se reencontrem em casa.
Muito alívio, graças a Deus, cara, tá muito feliz. Porque a gente chegou numa dificuldade aqui, né? Tudo andando dentro do campo e essa dificuldade do estádio. Mas graças a Deus, nessas 2 semanas conseguimos fazer um trabalho e junto com os demais companheiros aí, né? Junto bastante gente ajudando e nós conseguimos resolver. Esse laudo vai sair e já está aprovado. Não, com certeza. E aqui é onde a gente treina quase todos os dias. A gente conhece o campo e a gente vai fazer valer a pena aí cada momento aqui no nosso campo e buscar os resultados positivos. Mas vamos ao que interessa, futebol. Com relação a isso, o time segue tranquilo, na zona de classificação para a próxima fase e com um propósito: missão elite. Quando começou a montar o grupo, o pensamento sempre foi esse, né? E o Rio Claro tem isso no currículo, isso na fama. Desceu, mas é um clube que fica poucos anos aí na Série A2. E a intenção é subir e se manter, né? Mas primeiramente vamos pensar em passo a passo aí, classificar entre os 4 e aí sim buscar esse tão sonhado acesso. Focar no acesso, mentalizar a vitória, resultado positivo, a gente tem essa visão e esse desejo. O Rio Claro aproveitou a folga do meio de semana para dar rotatividade ao elenco. O técnico Fael Júnior colocou em campo, contra o Caldense, time da primeira divisão do Campeonato Mineiro, aqueles jogadores considerados reservas. Tudo isso visando a preparação para o próximo jogo, contra a Água Santa em Diadema. É um jogo muito difícil, principalmente como a equipe do Água Santa se encontra, querendo sair dessa zona de rebaixamento, o que torna o jogo um pouco mais tenso até. Jogos difíceis, a gente pensa num resultado positivo. A gente conseguiu o resultado positivo, a gente vem para 2 jogos aqui, com o Sertãozinho e Penapolense. Então, eu acho que esses 4 jogos aí vai dizer muito em relação ao campeonato. É isso, boa sorte aí o Rio Claro. Já pela Série A3 tem jogo hoje, viu? O Velo recebe o Rio Preto, de olho nos 3 pontos depois de um empate e uma derrota nos últimos 2 jogos. Se na parte azul da cidade a tarde foi mais tranquila com relação ao trabalho feito dentro de campo, no lado vermelho foi bem diferente. Por aqui rolou treino visando a sequência do Paulista da Série A3. O trabalho realmente é de tu conseguir recuperar o atleta. Inclusive você treina menos e tu prepara mais eles para uma boa alimentação e um bom descanso. E é o que a gente vem fazendo. Na véspera da 6ª rodada, nada de correria no Benitão. A intenção é ir com força total para o jogo e ainda contar com uma carta na manga. Ou na bolsa, né? Afinal, ele é fiel companheiro do comandante velista. Mas acho que é uma coisa normal, natural, não é segredo, é simplesmente não permitir com que o adversário entenda mais ou menos por onde a gente vai, onde o nosso jogador está batendo mais essa bola. É alguma coisa que às vezes é um detalhe, que na maioria das vezes não dá certo, mas lá vem um dia que dá certo e aí você fica satisfeito porque valeu. Mas a questão é que as rodadas acontecem toda quarta e sábado e uma hora a parte física pega. Aqui no Velo não é diferente e contra o Rio Preto serão pelo menos 3 desfalques. Trabalho a mais para quem fica aqui no banco, o técnico Lelo. É mais trabalho, no caso do Cadu, no caso do Diego, no caso do Guedes, no caso do Chuck, né? E é mais trabalho porque todos trabalham iguais, mas querendo ou não querendo tem uma coisa chamada ritmo, né? Tem alguns jogadores que estão entrando primeira vez, então não tem o mesmo ritmo dos que já vinham jogando. Então acho que isso daí acaba dentro da partida influenciando um pouco. Só que para quem quer o acesso, nada disso pode interferir. Por isso, foco nos próximos 3 pontos. A gente comenta, é um jogo de 6 pontos, é hora de ganhar para poder brigar lá em cima na tabela de novo. É como você disse, ainda está no começo. Está bem embolado, mas eu creio que daqui 3 a 4 rodadas o campeonato já começa a dar as caras e definir mais ou menos os clubes que vão classificar e que vão brigar para não cair. Uma vitória faz diferença, e tanto faz diferença que hoje a gente vem de 2 jogos, um empate em casa, uma derrota fora, mas a gente ainda se mantém no G8 por conta das 3 vitórias que a gente conseguiu, né, fora de casa. Então acho que é uma situação, esse jogo com o Rio Preto é um jogo bom, é um jogo importante, é ter calma, ter tranquilidade. Jogo difícil, mas também vai ser difícil para o Rio Preto. É isso. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Na sequência tem Jogo Rápido com o Samir Palma, que daqui a pouco já está no vestiário, trazendo mais informações do esporte para você. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã, com o Acorda, te esperando, é claro. Até lá.